Olá pessoal, tudo bem? Matemática Sem Cola preparou para você uma aula especial para você estudar o eixo das tangentes, a razão tangente, tá legal? Para você aí se apropriar dos conhecimentos, de detalhes dessa matéria para você compreender melhor. Então olha só, o que nós temos que lembrar então para entrar na ideia de eixo das tangentes? Lembrar que nós temos o círculo trigonométrico com os ângulos notáveis, correto? Ok. E aí nós sabemos que um ângulo, quando projetado aqui, ó, uma reta paralela ao eixo x, né, que é o eixo das cossenos, que é o eixo x, você vai cruzar o eixo vertical, o eixo y, formando aqui um segmento que nós chamamos de seno. O eixo vertical é o eixo dos senos, sem sono, está em pé. O eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Então, 30 graus vai cortar o eixo dos senos, formando um segmento medindo 1/2, e vai cortar o eixo dos cossenos, formando um segmento medindo raiz de 3/2. Por isso que nós falamos que o seno de 30 é 1/2 e o seno de 30 é raiz de 3/2, correto? Tá. A novidade vai ser agora, nós acrescentaremos um eixo paralelo ao eixo dos senos, que vai pegar medidas maiores do que 1, certo? Que no caso dos ângulos diferentes de 0 graus. Então, por exemplo, 0 e 180 graus. Quando você pegar, projetar esses 30 graus nessa reta, vai formar um segmento aqui. O nome desse segmento é tangente. E essa medida nós já conhecemos. Essa medida é aquela mesma medida da tabelinha que nós veremos. Se você projeta 45 graus, aqui vai formar um outro segmento, né, um pouquinho maior, que também tem a sua medida conhecida. Então, é o que nós faremos, nós projetaremos os ângulos passando aqui pelo centro até essa reta, formando segmentos cujo nome do eixo é tangente e cada segmento tem a sua medida. Não se preocupe, por quê? Porque nós já conhecemos essas medidas. A novidade para você agora é visualizar essas medidas no eixo aqui das tangentes. Por quê? Porque esse segmento aqui, por exemplo, ele tem uma medida. Esse segmento aqui também tem uma medida e esse também tem uma medida. E você já conhece, sabe quais são? Raiz de 3/3, 1, raiz de 3. Exatamente aquelas medidas que nós decoramos aí ao preencher a tabelinha, que tem até musiquinha. Lembra da musiquinha? Olha só. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Vamos pôr a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vamos explicar. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Viu? Essa música bem cantada é bonitinha para você decorar essa música, para você decorar as medidas, na verdade, correto? Então, nós vamos estudar aquelas medidas da tabelinha que você já conhece, dando uma volta completa no círculo trigonométrico, correto? Esse é o nosso estudo para você compreender melhor. Vamos lá então? Ok, então passo a passo, pensa comigo. Ó, eixo das tangentes. Primeiro lugar, medida 30 graus. Opa, formou um segmento desse tamanho, que tem uma medida que nós já conhecemos. E o detalhe importante, né, pessoal? 30 graus, só acrescentando agora, né, a novidade para nós, vai emprestar também o caminho dela e a medida dela para o ângulo de 210, porque o 210, para tocar no eixo das tangentes, ele tem que passar aqui por esse meio aqui, correto? Isso. O que mais, professor? Então, observe, 45 graus também vai formar um segmento, que é esse segmento aqui desse tamanho, que também vai emprestar o caminho para 225, que estão aqui embaixo no terceiro quadrante. O mesmo procedimento para 60 graus, que vai formar esse segmento e vai emprestar o caminho dele para o 240 graus, correto? Então, lembrando que vai acontecer o que agora? Se você pegar os 150 graus, não tem como. Para ele tocar o eixo das tangentes, ele tem que passar aqui pelo meio, aqui pelo centro, e vai tocar aqui. Observe que ele vai ter o mesmo tamanho que o segmento de 30 graus, da tangente de 30, porém vai estar para baixo. Então os valores serão os mesmos, porém opostos, né? Sinais opostos. A mesma coisa com 45, ou melhor, com 135 em relação ao 45. Observe, vai ter o mesmo tamanho, só que para baixo. E o 120 com o 300 vai ter o mesmo valor que o 60
só que para baixo, correto? Essas medidas nós já conhecemos. Raiz de 3 por 3, 1 raiz de 3, e são essas medidas que nós conhecemos aqui no círculo trigonométrico. Então, agora nós vamos colocar valor por valor nos ângulos. Então, vamos lá. Vamos começar com 0 graus. Olha só, observe que se você traçar uma reta saindo aqui do zero, opa, ó, não vai formar nenhum segmento. Então, se não tem segmento, não tem o que medir. Então, a gente fala que a tangente de zero é zero. Correto? Vamos dar uma volta aí. O 180 também, pessoal, tá bom? Daqui a pouquinho a gente coloca o 180, porque também vai ser zero, porque ele vai passar aqui pelo meio, tá bom? Vou pegar agora o primeiro e o terceiro quadrante, mais o 90 e 270. Vamos lá, então. 30 graus. 30 graus vai ter um segmento desse tamanho, que vai ter o mesmo valor e mesmo sinal que 210. Então, os valores da tangente no primeiro quadrante e no terceiro quadrante são idênticos, valor e sinal, correto? Vamos lá. 45 graus vai ter o mesmo valor, ó, e o mesmo sinal que 225, correto? Que vai ser 1 para cima e 1 aqui, ó. Então 1 e 1, 45 e 225, mesmo valor e mesmo sinal. O mesmo acontecendo com a tangente de 60. A tangente de 60, lá em cima, mede raiz de 3. E a tangente de 240 também. Lembre-se disso, tem que sair daqui, passar pelo meio e projetar lá em cima, formando esse segmento aqui, cuja medida é raiz de 3, correto? Tá. Agora, o ângulo de 90 graus, juntamente com 270, não tem como você sair daqui do meio, passar pelo meio e a reta ser paralela e tocar aqui. Então, não existe um valor numérico para a tangente de 90 graus nem 270, correto? Então, primeiro quadrante e terceiro quadrante, os valores serão idênticos, correto? Tanto o valor absoluto como os sinais, tá bom? O que vai acontecer agora? Vamos estudar os sinais, ó, os valores serão os mesmos, porém as medidas estarão projetadas aqui na parte de baixo. Então, olha o que vai acontecer. Vamos ver? Ó, o ângulo de 150 graus, juntamente com o ângulo de 300 graus, 330 graus, serão projetados aqui embaixo. Então, eles terão o mesmo valor que o ângulo de 30 graus. Então, o ângulo de 30 graus, nós sabemos que a tangente é raiz de 3 por 3, correto? Tá bom. E aí, o que vai acontecer? Observe. Quando você pegar a tangente de 135 graus, vai projetar aqui embaixo, formando então segmentos do tamanho de 45 graus, correto? E a mesma coisa quando você projetar 60 lá para baixo, que serão os ângulos idênticos aqui, pessoal, aos ângulos de 120 graus. Então, projetado para cá, o que você tem que prestar atenção? Que esses valores são idênticos aos valores do primeiro e terceiro quadrante. Porém, nós temos que colocar o sinal de negativo aqui. E por que sinal de negativo? Porque esses ângulos estão sendo projetados na parte de baixo do gráfico, aqui, ó. E essas medidas daqui para baixo vai seguir o mesmo raciocínio aqui do eixo vertical. Então, é 0, menos 1, menos 2 e assim por diante. Então, esses ângulos estão ligados com os ângulos do primeiro quadrante e têm o mesmo valor, porém sinais opostos. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. A tangente de 120, que ele está ligado, está lá embaixo, ó, é menos raiz de 3. A tangente de 30 graus é raiz de 3 por 3. A 30 graus está ligado com 150, que está ligado com 330. Então, é menos raiz de 3 por 3. E assim, com o caso do 45, a tangente de 45 mede 1. A tangente de 135 e 315 é menos 1. Agora, nós podemos completar a tangente aqui, ó. A tangente de 180 graus vai passar aqui pelo meio, que vai dar zero, juntamente com a tangente de 360. Então, tangente é o nome do eixo, e quando você vai projetando essas medidas lá naquele eixo, você vai formando segmentos. Esses segmentos são medidas padrões que nós já conhecemos, naquela tabelinha mágica do 1, 2, 3, 3, 2, 1. E agora acrescentou-se então a ideia de quadrantes. Então, as tangentes,
elas têm os valores positivos no primeiro e no terceiro quadrante e valores negativos no segundo e quarto quadrante. Porém, você tem que lembrar da tangente daquela tabelinha 30, 45 e 60, que são esses valores notáveis, tá bom? Bons estudos, conte conosco. Esse projeto foi feito para você compreender melhor a matemática e melhorar o seu desempenho acadêmico, tá legal? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!